Portugal. Uma introdução. Este ano tens uma nova disciplina que se chama História e Geografia de Portugal. Vais aprender coisas novas e aprofundar conhecimentos de temas que estudaste em Estudo do Meio, no 4º ano. As principais perguntas que tens de fazer quando estás a estudar esta disciplina são: o que aconteceu? Onde e quando aconteceu? Como aconteceu e porquê que aconteceu? Vais ver que é muito interessante e divertido responderes a todas estas questões. Mas vamos começar. Afinal, o que é história? A história, com H maiúsculo, é uma ciência. Os historiadores e arqueólogos são uma espécie de detetives do passado. Através da história, eles estudam a evolução dos seres humanos através dos tempos, conhecendo o seu modo de vida, os passos que ocupavam desde o início, quando apareceram na Terra, até aos dias de hoje. E tendo em conta que o homem está na Terra há muitos milhares de anos, imagina a quantidade de coisas interessantes que há para saber e estudar. Se tu conheceres o passado, consegues compreender o que se passa agora, no presente, e podes preparar com muito cuidado o futuro. Por exemplo, se no passado comestes muitos doces e ficaste com dores de barriga, já sabes que não deves voltar a fazer a mesma coisa agora, no presente, para no futuro não teres mais dores de barriga. Então, e as tais perguntas de que falamos? Para que servem elas para a história? A primeira pergunta é: o que é que aconteceu? Nós podemos descobrir o que é que aconteceu através dos vestígios deixados pelos nossos antepassados. Chamamos a estes vestígios fontes históricas. Uma fonte histórica pode ser desde um pequeno objeto desenterrado numa escavação arqueológica, um documento escrito, uma pintura mais tarde exposta no museu ou um enorme monumento como um castelo. Olhando para a fonte histórica ou para o vestígio, questionas-te o que é que aconteceu para ele existir, certo? Fazemos agora a segunda questão. Onde e quando aconteceu? Aquele vestígio ou fonte histórica, onde é que foi encontrado e em que tempo da história é que ele foi feito? Os arqueólogos escavam os locais onde determinado vestígio é encontrado e os historiadores podem analisar documentos para estudar as fontes históricas e entenderam onde e quando determinado evento aconteceu. Olhando, por exemplo, para um castelo, consegues ver onde é que ele está e provavelmente descobrir quando foi construído. E para saber como foi construído, aí tens que responder à terceira questão. Como é que aconteceu? Para saberes como é que aconteceu, as fontes históricas têm que ser estudadas. Os vestígios ou fontes históricos são normalmente guardados em museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação ou mesmo nos próprios monumentos e sítios arqueológicos, onde podem ser visitados e estudados. Assim, ao estudá-los, sabemos como aconteceu e vamos conhecer a sua história, o seu passado. E finalmente colocamos a última pergunta: por que é que aconteceu? Para saber a resposta a esta questão, podes consultar estudos publicados através de livros, assistir a congressos ou mesmo lendo revistas, jornais e assistindo à televisão. E assim todos passam a conhecer o passado. Já sabemos o que é a história e então a geografia. O que é a geografia? A geografia é também uma ciência. A geografia estuda os fenómenos físicos que existem no nosso planeta Terra relacionados com a natureza, o nosso relevo ou o clima. A geografia estuda também os fenómenos humanos, a relação do homem com a natureza,
os comportamentos das populações, as atividades económicas e o impacto do ser humano no nosso planeta. Na geografia, podemos colocar também as mesmas questões que na história. Primeiro, perguntamos: o que é que aconteceu? Vamos observar um fenómeno. Observamos diretamente, olhando, por exemplo, para uma paisagem na natureza, ou através da TV, de fotografias ou revistas, e assim podemos ver o que é que aconteceu. Passamos agora para a segunda questão, depois de localizarmos o fenómeno. Onde é que aconteceu? É muito importante sabermos onde se localiza determinado fenómeno que acabamos de ver, porque as características do local onde ele ocorreu podem ajudar a explicá-lo. Então agora já sabemos o que é que aconteceu e onde aconteceu. Temos agora que interpretar o fenómeno. Como é que aconteceu? Vamos verificar e descrever passo a passo tudo o que sabemos, para depois passarmos à quarta questão, a explicação. Por que é que aconteceu? A explicação dos fenómenos relacionados com a natureza ou com os humanos é muito importante para compreendermos o que nos rodeia, encontrar soluções para problemas e evitar repetir os mesmos erros no futuro. Aqui ficou uma pequena introdução a esta nova e maravilhosa disciplina que vais ter no 5º ano. E não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.